Eu acho muito bom quando isso acontece. Quando alguém desperta para alguma coisa que estava aqui, na frente dos olhos, mas não conseguia ver. Tipo aqueles familiares que você fala, passa anos falando a mesma coisa com a pessoa, e aí a pessoa não enxerga, não vê. E aí o tempo passa, quando vê alguém desconhecido, alguém vem do nada e fala com a pessoa e a pessoa entende e desperta e passa a ver aquilo que está acontecendo. Então, isso é muito bom, porque o Felca, o que ele conseguiu? Fazer as pessoas, o coletivo despertar para esse problema que estava aqui na frente nossa e ninguém via. E nesse assunto tem muito mais. Só que a gente ainda não está falando nisso, tem muito mais coisa aí nesse assunto. Só que, para começar, você já tem que assistir esse vídeo do Felca, que é uma mistura de documentário com denúncia. Esse vídeo é muito importante, porque como ele tem muita voz, ele fez com que as grandes empresas, né, das mídias sociais começassem realmente a prestar atenção nisso. Eu mesmo já fiz denúncias e já vi lá vídeos lá, continuaram lá, não mudaram nada. Mas esse vídeo é muito bom dele, porque até as pessoas do nosso dia a dia que achavam bonitinho esse tipo de coisa, esse tipo de vestimenta, ai que bonitinho, deixa eu tirar uma foto, deixa eu filmar. Agora as pessoas se sentem desconfortáveis. E aí não vai passar batido igual estava passando. Agora, eu fico observando assim, por exemplo, aquele caso que teve do cancelamento do menino, da criança que queria ser pastor. Eu achei, gente, beleza, o menino precisava ali de uma orientação, precisava de um direcionamento, precisava ali, né, chamar ele ali, opa, tá demais aqui, tá demais ali, vamos direcionar. Mas cancelar o menino do jeito que foi cancelado, perseguiram aquele menino, bateram tanto naquele menino. E o menino, o que ele queria? Ser pastor. Ser pastor. Bateram tanto nele, eu ficava imaginando, gente, até nas escolas religiosas, a criançada tá lá com roupa sensual, dançando essas dancinhas aí, essas músicas desse jeito, e todo mundo lá filmando, tirando foto, às vezes, até eu tava olhando na festa junina, eles pegaram um trecho da música da festa junina, que é essas músicas de forró, esses negócios, e botaram um funk no meio da música. Eu lembro que na hora que eles botaram o funk no meio da música, para dar aquela quebrada na festa junina, todo o público, ué! Porque as crianças começaram a fazer aquelas danças sensualizadas. Gente, isso não é normal. E agora, com essa chamada do Felca, todo mundo vai começar a abrir os olhos para isso, e a gente vai começar a prestar atenção em coisas que a gente estava tratando como normal, mas que não são normais. A gente começou a tratar como comum, como coisas comuns, mas não tem nada de normal. E esse assunto vai ser bom para dar um up até na postura dos pais, porque o que eu conheço de criança que tem canal no YouTube, eu acho muito legal, crianças inteligentes, vai lá, cria canal escondido dos pais. Os pais não fazem a mínima ideia que a criança tem um canal, tá lá postando vídeos. E às vezes vídeos de coisas que você fala, não é possível. Não é possível a criança fazendo isso. Tem uma iniciativa boa, mas a cultura leva a criança a tratar como normal o que ela vê. O que é normal para a criança? O que ela vê todo mundo fazendo. E aí os pais não estão controlando, ela está reproduzindo isso, tirando que a maioria esmagadora, se isso aqui posta vídeo fazendo dancinha, o infinito está fazendo as dancinhas lá na escola, está usando as roupas sensuais no dia a dia. Às vezes o parente chega para dar roupa sensual para minha menina, eu falo, meu amigo, tô fora. É bom que minha menina já sabe, ela já não gosta já desse tipo de vestimenta. Gente, não dá para sensualizar uma criança, não dá. E tirando que essas redes tem muito mais que isso. Esses Discord da vida aí, com essas trends malucas de fazer coisas para machucar o coleguinha, para ficar, né, inalando coisas tóxicas que a gente vê aí, crianças até morrendo, da pessoa ficar, ó, lá fazendo isso com o próprio corpo. E aí, gente, alguém tem que estar fiscalizando, porque a criança, ela absorve tudo que está ali em volta dela. É como o idioma.
E eu não escolhi falar português. O meu filho não escolheu, a minha filha não escolheu, nenhuma criança escolheu. O meio fez com que a gente aprendesse isso. Já viu alguma criança falar assim com 2 anos, ó, não quero aprender esse idioma não, vou aprender outro. Não, meu amigo, é automático, o cérebro absorve aquilo ali, já faz parte de você, já faz parte da constituição de quem você é. E vira a sua língua primária. Por mais que você aprenda outras, a sua língua primária é a sua língua primária. O seu cérebro incorporou isso. É a mesma coisa com esses comportamentos. Às vezes, eu vi, por exemplo, a mãe da menina que o Felca denunciou lá nos vídeos, lá, ela dando apoio pro cara que teve as contas bloqueadas, né? Que sensualizava essas crianças, ela dando todo apoio. A criança, que agora é adolescente, também. Porque eles não veem isso com maus olhos, porque para eles isso é normal. Mas é como eu digo, pode ser comum, mas não é normal. Tem uma parte do vídeo que eu não concordo muito com o Felca, que ele fala lá, né, das crianças, né, ficarem afastadas desse mundo virtual. Mas tem muitas crianças aí super inteligentes, com QI muito elevado e fazendo coisas realmente interessantes que servem até para motivar e influenciar as crianças que estão por aí, sem ter muito o que fazer. Porque essas crianças que estão enveredadas aí num caminho bom, como por exemplo, eu gosto de citar essa criança, esse pastor, eu vi que tinham até outras crianças que admiravam muito esse adolescente, essa criança que queria ser pastor, e choravam para querer tirar foto com ele, imitavam, né, o caminho da comunicação dele, queriam realmente ser pessoas de destaque na igreja. Isso é uma influência boa. Beleza, é o que eu falo, aquela criança precisa de direcionamento, precisa ali, né, aparar as pontas dele e algum adulto estar de cima, precisa. Mas cancelar um menino daquele, deixar ele longe desse, né, dessa rede de virtual que a gente tem, que influencia muitas pessoas para o lado bom também, eu acho ruim. Os pais, é o que eu falo, os pais precisam estar junto, regular o que eles estão acessando, controlar, assessorar eles, ver tudo que eles estão fazendo e a maneira como eles estão comportando para direcionar. Mas simplesmente podar e afastar elas do mundo virtual, eu acho que não é uma boa escolha, não. Eu, às vezes, vou em algumas casas e eu fico olhando, pessoal muito pobre, não tem nada. As crianças estão ali, não sabe quanto que é 2 mais 2, mas a criança sabe sobre sexualidade. E não é a biologia da sexualidade, né? Saber sobre o órgão reprodutor, saber quais são as células dos órgãos reprodutores, não sabe a biologia do negócio. O que sabe é a coisa baixa, aquilo que, né, eu não vou falar aqui agora porque é um palavrão, mas, gente, não dá. As crianças não têm informação de nada, mas sabe sobre essas, onde que elas aprenderam. Eu fico assim, eu observo as crianças falando. Às vezes eu vou no interior, lá na roça, cidade de 4.000 habitantes, no interior da cidade de 4.000 habitantes, as crianças lá falando umas coisas, eu falo, meu Deus, onde que essa criança aprendeu isso? Onde que essa criança escutou isso? Porque não tem lógica a criança estar falando isso. E os meus meninos ficam assim, o que que ele falou? O que que significa isso? E eu, gente, pelo amor de Deus, não dá, não dá. Às vezes a gente junta os adultos, vai fazer um churrasco, vai fazer alguma coisa, e aí fica os adultos lá, em um cômodo, conversando, e as crianças às vezes vão lá para a sala, liga a televisão e elas estão lá assistindo aqueles programas do YouTube, que na verdade não parece que é programa de criança, mas são adultos que estão produzindo os vídeos, vestidos e falando como crianças, mas são adultos, passando Nutella na parede, faz banheira de gelatina, essas coisas assim, totalmente inútil, que não agrega em nada. Mas não é só isso, você vê, às vezes a pessoa fala um palavrão, coloca um conteúdo adulto aqui, e aí vai passando despercebido, assim, pra gente adulto, que só vai lá e olha, assim. Mas elas estão absorvendo. A criança, a gente precisa entender isso, a criança ainda não tem aquela atração pelos conteúdos adultos.
porque não bateu os hormônios da puberdade, porque isso é físico. Isso as pessoas sentem, né? Ela sente por causa dos hormônios, mas as crianças já são tão sensualizadas e sexualizadas antes que elas já têm esses comportamentos por padrão. E aí, quando bate o hormônio, aí o comportamento fica doentio mesmo. E eles acham que isso é normal. Por quê? Porque já era comportamental antes. E agora que bate o hormônio, vira aquela loucura. Porque o hormônio bate, o corpo desenvolve, mas o cérebro só vai desenvolver e amadurecer entre depois dos 18 anos e 20 e poucos anos. Então, a gente precisa ficar de olho. A internet está normalizando várias coisas que não dá para passar batido e a gente está ignorando isso no dia a dia. Quantas escolas eu chego para atender que está lá o adolescente com aquelas crises emocionais, taquicardia, não consegue respirar, aquelas fobias paralisantes. A pessoa, né, se mutila e os adolescentes que estão lá do lado na escola, tá todo mundo lá olhando, isso é normal, é assim mesmo. Isso é normal, tio, é assim mesmo. Eu, o quê? Isso é normal, né? Eu também faço. Que isso, tio? Todo mundo aqui faz. Gente, pelo amor de Deus. E às vezes a gente pensa assim, não, na minha casa tá tudo protegido, que eu conheço os coleguinhas, os amiguinhos do meu filho, mas não, meu amigo. Se tem celular, você não sabe quem é o coleguinha, quem é o amiguinho, quem é que está influenciando o seu filho. Não dá para saber. Por isso, é preciso supervisão. É preciso regular, não tem esse negócio de privacidade, porque o adolescente é refém dos hormônios, é refém do sistema, é refém do comportamento que eles veem na sociedade, do que eles veem na internet, e isso não tem freio, tudo está influenciando os nossos filhos. E se essa influência for descoberta tarde demais, isso pode ser letal para o futuro que seu filho irá construir. Porque família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho, diariamente, que um dia a gente vai construir aquela estrutura familiar que a gente sempre sonhou em ter.